Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar então a nossa reunião de oração? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, te louvamos pela tua fidelidade, te louvamos porque tu és Deus conosco, te louvamos porque a cada dia o Senhor tem estado presente nas nossas vidas, nas nossas famílias, na vida de cada criança que está aqui, de cada junior. Muito obrigado, ó Deus, pela tua presença conosco. Nós te louvamos e te pedimos, fale também ao nosso coração e ouça, ó Deus, as nossas orações. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico então que diz que sei que Deus me ama e me compreende. E Ele atende às nossas orações. É o que a Bíblia diz, né? Diz, minha oração eu sei que ouve e atende. Vamos cantar? Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Então esse é o Deus que nós servimos. A Bíblia diz aqui em Mateus 6, versículo 5, diz assim: como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que estás em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes mesmo que o lhe peçais. Olha só como é profundo essa palavra. Nos ensina então como orar. Primeiro ela fala, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto da praça. Por que no canto da praça? Porque no canto da praça, se a pessoa chegasse lá, emitia um eco e a sua voz era alcançada em vários lugares. Então tinha pessoas aqui que gostavam de orar para que outros vissem, para que outros falassem, nossa, que homem espiritual, nossa, que mulher espiritual, ou que criança, ou que junior espiritual. Então está falando aqui que nós não precisamos mostrar para ninguém que nós oramos. Tu, porém, ele dá uma dica então em Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aqui está falando de uma comunhão que nós precisamos ter com Deus, uma comunhão constante. Entra no teu quarto, se livra de tudo que te afasta da presença de Deus, se livre de tudo que não vai te dar comunhão com Deus. Então ele está falando, entra no teu quarto, reserve um momento só para você e o seu Deus. Reserve um momento de comunhão, um momento que você vai abrir o seu coração, um momento que você também vai ouvir Deus falar. Como é bom quando nós ouvimos Deus falando. Como é bom quando nós falamos com o Senhor. Quando nós oramos, nós falamos com o nosso Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. O mais importante de ler a palavra do Senhor é isso, é porque é o próprio Deus falando comigo e com você. E aqui ele diz, e orando, não useis de vãs repetições. Por que eles estão falando isso? Como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Tinham pessoas aqui que parece que pensavam que Deus era surdo, que precisava ficar repetindo as coisas. Por isso é que nós, cristãos, não fazemos reza. Por quê? A reza é uma coisa sempre, né? Nós oramos, por exemplo, a oração do Pai Nosso, mas não como reza. Nós fazemos como uma oração, porque nós sabemos que não é a oração que traz milagres, que traz soluções para os nossos problemas. É o Deus da oração. É o Deus que nos deu a oração. Por isso nós não ficamos com vãs repetições. E as rezas geralmente são repetições, né? Então aqui está dizendo, não é a tia Núbia que está falando, hein? E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem, eles acham que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mas diz aqui no versículo 8, não vos assemelheis, pois, a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Então, por isso que nós cantamos esse cântico, que diz
que nós sabemos que Deus nos ama e nos compreende, que a nossa oração Ele ouve e atende. E a nossa oração Ele sempre atende. Por isso que é muito importante nós termos uma comunhão, uma intimidade, uma proximidade desse Deus. E com certeza Deus está esperando que você se achegue a Ele. Nós muitas vezes cantamos aquele canto que diz: perto, bem perto, desejo andar de Cristo, fazendo o que Ele quer parecido com Ele. Ele me ama, salvou-me do pecado. E nós precisamos constantemente estar perto de Jesus para estarmos longe do pecado. Precisamos ter uma vida de oração. E não só orar quando as coisas estão ruins, mas orar em todo o tempo. É o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, ou seja, sem parar. Em todos os momentos, Deus está esperando você. Deus está querendo que você tenha uma vida de comunhão e de oração a cada dia. Que Deus possa estar nos levando a termos essa vida de comunhão, a entrarmos realmente no nosso quarto, a fechar a nossa porta e buscarmos esse Deus maravilhoso. E é isso que eu te convido a fazer comigo agora, que você possa estar orando, se colocando diante de Deus, pedindo para Deus, para que Ele fale ao seu coração constantemente. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome por essa palavra. Pai, nos ensine a orar. E a tua palavra aqui em Mateus 6 já nos ensina como nós devemos orar. Fala também o que nós não podemos fazer, que nós não devemos mostrar para os outros, orar, fazer orações só para que os outros vejam, mas nós devemos entrar no nosso quarto e em secreto o Senhor Deus nos recompensará. Nos ensina, Deus, a ter uma vida de comunhão contigo, a vida de oração, de leitura da palavra, que quando nós falamos com o Senhor, nós estamos abrindo o que tem no nosso coração. Quando nós lemos a palavra, nós conhecemos o que tem no teu coração. Então nos ensina a cada dia a termos vida de oração. Abençoe cada criança, cada junior que está vendo esse vídeo comigo. Que o Senhor possa estar falando também aos corações, dando disposição em te servir, em te buscar. Tua palavra diz que tanto querer como efetuar vem do Senhor. Então produz isso, esse desejo de estar na tua presença, orando, lendo a tua palavra no coração de cada criança e de cada junior. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu hoje, em nome de Jesus. E nós te pedimos agora sobre cada criança, eu não sei quais são as suas necessidades. A tua palavra diz aqui que antes mesmo de nós pedirmos, o Senhor já conhece tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós temos necessidades. Então, se há alguma criança ou algum junior que precisa de algo, que o Senhor esteja suprindo, que o Senhor esteja falando, que o Senhor esteja realizando, que o Senhor esteja curando, trazendo milagres para a vida de cada um que está vendo esse vídeo. Fale, Deus, o coração. Não é porque eles são pequenos, menores, é que não tem que sentir a tua presença ou não tem que ter uma experiência profunda contigo. Não, pelo contrário. Mesmo sendo pequenos, o Senhor já tem propósito para a vida de cada um deles. Que o Senhor esteja plantando essa verdade no coração de cada um deles e não deixe que o inimigo roube essas verdades maravilhosas. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aguardo todos vocês no domingo às 10 horas. Nós estamos fazendo uma mudança, e já que esse vídeo é para todas as crianças e também os juniores, nós fizemos uma mudança. Nesse domingo, a nossa escola dominical vai ser uma escola dominical única. Então, tanto as crianças de 3 a 8 como as crianças de 9 a 13 entrarão às 10 horas. Por quê? Porque nós estaremos fazendo uma escola dominical diferente. É uma escola dominical que nós vamos homenagear os nossos professores, né, que tem aí trabalhado arduamente para nos trazer a palavra de Deus. Então nós vamos fazer um momento, um culto, né, de homenagem aos professores e também para que Deus fale aos nossos corações. Então fica atento a esse detalhe. Nós mudamos somente nesse domingo, tanto para as crianças de 3 a 8 como as crianças de 9 a 13, será num horário só. Nós teremos apenas um horário, apenas 10 horas. Por causa do Dia dos Professores, que nós vamos estar fazendo uma programação diferente. Então, você é nosso convidado e todo professor também da Escola Dominical e do culto infantil, do departamento infantil está convidado. Tá bom? Aguardo vocês no domingo às 10 horas. E aí você avisa também para quem não viu o vídeo aí, para quem não entendeu, que só haverá um horário, tá bom? Nós não teremos às 10 e às 10h40, somente às 10 horas, tá? Nós vamos fazer uma escola dominical só, com todas as crianças e juniores, tá bom? Aguardo vocês então no domingo às 10 horas.